quando a gente se esquece da graça? Imagina, para começar, eu queria que você imaginasse se eu aplicasse uma prova em todo mundo que está aqui hoje. Uma prova do tipo verdadeiro ou falso, sabe? Eu vou te dar uma afirmação e você tem que me dizer se isso é verdade ou se é mentira. Pode colocar aí. A afirmação é essa: nós somos salvos pela graça, não por nossas boas obras. Somos salvos pelo que Cristo fez, não pelo que nós fazemos. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Eu acho que a maioria aqui, eu tenho certeza que saberia a resposta certa, né? A grande maioria saberia. Por quê? Porque o Evangelho diz isso. O Evangelho de Jesus Cristo não é um convite. O Evangelho de Jesus Cristo é um anúncio. Jesus morreu por mim. O Evangelho é um anúncio. Jesus morreu por mim. Na cruz ele pagou o preço do meu pecado. Assim, a única maneira de eu ser salvo é se eu crer que o sacrifício de Jesus Cristo é definitivo para me salvar. E olha só uma coisa, nada, absolutamente nada do que eu fizer e do que você fizer vai ser suficiente para nos salvar. Nada. A nossa salvação, a vida eterna, ela é totalmente dependente da obra e da morte de Cristo. Isso é claro, né? Para quem vive na igreja, para quem está aqui, isso é claro. O Evangelho não diz faça. O Evangelho diz foi feito. De novo, o Evangelho não diz faça. O Evangelho diz foi feito. Só que tem um problema. Tem um problema. Essa mensagem da salvação pela graça é frequentemente esquecida por nós. Essa mensagem da salvação somente pela graça e não pelas nossas obras é frequentemente esquecida por nós. O apóstolo Pedro, na segunda carta dele, ele vai falar em 2 Pedro 1:9, ele diz que, o contexto diz assim, né, que se nós não estivermos continuamente crescendo em excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade e amor, é um sinal de que nós nos esquecemos que fomos purificados dos nossos pecados. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Como assim, gente? Será que um cristão pode se esquecer que Jesus morreu por ele? Será que um cristão pode se esquecer que foi perdoado? Será que um cristão pode se esquecer da morte de Jesus na cruz? Será que é isso que Pedro está dizendo? Não, não é isso. Veja, na verdade, o que frequentemente acontece é o seguinte: a nossa mente pode até se lembrar da mensagem da salvação pela graça. Na cabeça a gente sabe, mas o nosso coração e as nossas atitudes começam a trabalhar no padrão antigo. Qual que é o padrão antigo? É o padrão da religião. O padrão da religião diz que eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa. O padrão da religião diz que eu sou salvo porque eu vou na igreja, porque eu oferto, porque eu ajudo os necessitados, porque eu faço minha hora devocional toda manhã, porque eu oro todos os dias antes de comer, antes de dormir. A religião diz que a nossa salvação é baseada no que a gente faz, mas não é essa a mensagem do Evangelho. E por mais que a gente saiba na cabeça que a nossa salvação é somente, exclusivamente pela graça, nós não merecemos, às vezes a gente se esquece. É exatamente o que acontece com os viciados em drogas. Eu não sei se você já teve oportunidade
de trabalhar ou lidar com pessoas que estão lutando contra um vício. Eu lembro na época que eu era adolescente, na igreja que a gente frequentava em São Paulo, a gente ia uma vez por mês num centro de recuperação de viciados. E a gente ia lá contribuir. A gente ia lá nos sábados, a gente passava um tempo à tarde com eles e a gente fazia um culto. A gente cantava, tinha uma mensagem, a gente ficava batendo papo com eles depois. Sabe o que é incrível? Às vezes você pega algumas pessoas dessas, dependentes químicos, você conversa com eles e eles sabem exatamente todos os passos e as etapas necessárias para alguém se livrar das drogas. Eles sabem. Na cabeça eles sabem tudo. Eles sabem, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que deixar de fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, o perigo é aqui, o perigo é ali. Ele sabe, ele te explica da melhor maneira possível. O problema é que ele às vezes não consegue, isso não funciona na prática. Muitos de nós somos viciados. A Bíblia deixa entender de que todos nós temos uma dependência. A gente quer se salvar sozinho. A gente é viciado em nossa justiça própria. A gente é viciado no nosso, como é que chama hoje em dia? Está na moda, meritocracia. É o meu mérito, é porque eu fiz. Por isso eu sou salvo. É porque eu sou bom, é porque eu sou legal. Na cabeça, às vezes a gente sabe a mensagem da salvação pela graça, mas na prática, a gente é que nem viciado. A gente começa a trabalhar no padrão antigo. Dessa forma, as nossas mentes podem até se lembrar de que nós somos salvos pela graça e que, portanto, nós devemos obedecer. Nós já somos salvos pela graça. Se eu reconheço que o sacrifício de Jesus é suficiente para me salvar, eu já sou salvo. E, portanto, eu devo obedecer. Mas o nosso comportamento volta a trabalhar no padrão antigo, que diz que eu tenho que trabalhar para que Deus me aceite. Eu tenho que trabalhar para me tornar aceitável diante do Pai. Hoje, eu vou usar um texto que é muito conhecido. É um texto que é muito, muito conhecido, é uma parábola. E essa parábola, eu acho que se a gente quisesse, a gente podia falar 3 meses aqui sobre ela. Porque ela tem muita mensagem. Está na tela, vocês podem acompanhar, é em Lucas 15, de 11 a 32. Presta atenção na história, do começo até o final. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar.
Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, esse aqui a gente pegou no meio, né? Mas se você for lá no começo, nos primeiros 2 versículos, você vai ver para quem Jesus está contando essa história. Diz que cobradores de impostos e outros pecadores vinham para ouvir os ensinamentos de Jesus. E aí quando os fariseus e os mestres da lei ouviram isso, que os pecadores, as pessoas que eles consideravam pecadoras, estavam indo até Jesus, eles começaram a criticar Jesus e diziam: olha, ele se reúne com pecadores e até come com eles. E aí Jesus conta 3 parábolas. Quem lembra quais são? A primeira, da ovelha perdida. Lembra? O pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu e aí ele deixa as 99 no abrigo e vai buscar a ovelha perdida. A segunda parábola, da moeda perdida. A mulher que estava cuidando da casa, perdeu uma moeda e aí ela varre a casa procurando até encontrar a moeda perdida. E a parábola do filho pródigo, filho perdido. Será que esse é um título legal para essa parábola? Sabia que esses títulos que tem na Bíblia não são da Bíblia, né? Sabia não? Esses subtítulos que tem na sua Bíblia em negrito aí antes de começar cada perícope que a gente fala, isso alguém colocou, mas não está escrito lá de verdade no texto original. Quando você vê o filho pródigo, o filho perdido, alguém colocou isso. Eu acho que esse nome está errado. Esse título está errado. Sabe por quê? Para quem Jesus conta essa história? Para os fariseus e para os mestres da lei. Se a gente fosse passar para os dias de hoje, Jesus conta essa história para os crentes, para os evangélicos, para os cristãos que estão nas igrejas. A mensagem de Jesus não é necessariamente sobre o filho que se perdeu, mas é sobre o outro filho, o filho mais velho, que depois, no final, Jesus deixa a história em aberto. Presta atenção, tem 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo abandona o pai, pega o que o pai tem para dar para ele, a parte da herança dele, e vai embora. Foge. O filho mais velho está do lado do pai, mas ele também tem uma atitude que não é uma atitude, vamos dizer assim, cristã. O filho mais velho, ele também quer as coisas do pai. Ele quer os bens do pai. Assim como o filho mais novo. Só que cada um faz isso de um jeito. Um faz isso fugindo, deixando Deus para lá. E o outro faz isso obedecendo, para tentar merecer a salvação. O mais impressionante dessa história é que no final, quem entra na festa, que é salvo, né? Quem é salvo? O filho mau e não o filho bom.
E o filho bom, ele não é salvo não apesar da sua bondade, mas por causa da sua bondade. Porque ele se achava tão bom, ele se achava tão perfeito, ele se achava tão atraente, tão agradável a Deus, que por causa disso, dessa arrogância, ele não entra na festa. Ele não é salvo. Ele se esqueceu da graça. Hoje eu quero usar esse texto para a gente ver algumas coisas que acontecem quando a gente se esquece da graça. A primeira coisa que acontece quando a gente se esquece do Evangelho da graça é que nós dividimos o mundo entre bons e maus. A primeira coisa que acontece quando a gente se esquece da graça é que a gente divide o mundo. Esses são os bons e esses são os maus. Esse aqui é bonzinho e esse aqui é ruim. Esse aqui merece ir para o céu, esse aqui tem que ir para o inferno. Essa é a primeira atitude que tem alguém que se esqueceu do Evangelho da graça. Eu vou usar um exemplo, que é um exemplo que está bem corriqueiro, que é sobre a política. A polaridade política e ideológica é uma realidade que eu acho que é incontestável, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Concordam? Nos últimos anos, a gente tem assistido o Brasil e o mundo sendo divididos entre esquerda e direita. São desentendimentos entre familiares, amizades desfeitas, relações comerciais cortadas e relacionamentos estremecidos, tudo por causa da polarização política e ideológica que acontece no Brasil e no mundo. Se você prestar atenção, o pessoal da esquerda diz que só aqueles que são iguais a ele, que têm a linha ideológica iguais a ele são os bons. Os outros são os maus, certo? O pessoal da direita faz o quê? Exatamente a mesma coisa. Eles são os bons, eles que têm a palavra da verdade, eles que são os corretos. Agora o pessoal do outro lado, os da esquerda, eles são os maus. Eles são os ruins. Eles são os errados. Como consequência, a gente viu o que aconteceu. Polarizaram tudo. Até o vírus ganhou camiseta de um lado da esquerda e outro da direita. Até remédio ganhou camiseta de um lado e do outro. Até tratamento ganhou remédio de um lado e do outro. Até vacina ganhou tratamento de um lado e do outro. A gente está em ano de eleição. Você sabe, já percebeu? Isso está em livros de cientistas políticos. Você sabe o que os políticos fazem para conquistar o poder? Sabe? Eles dividem o mundo entre bons e maus. Presta atenção, nos últimos 30 anos aí, eles dividem o mundo entre bons e maus. Se você votar em mim, você vai estar do lado dos bons. Mas se você votar no meu oponente, o mal vai triunfar. O mal vai vencer. Você, estando do meu lado, você vai estar do lado do bem. Você estando do outro lado, você vai estar do lado do mal. É assim que a política funciona, por quê? Porque é assim que o mundo funciona, gente. É assim que o mundo sem Cristo funciona. Ele é polarizado entre bem e mal. É assim que vive o mundo sem o Evangelho. E o cristianismo, que é baseado no Evangelho da graça, o que ele faz? Ele não faz isso. Nessa parábola contada por Jesus, a gente aprende que tem pelo menos duas formas de alguém estar perdido. Tem pelo menos duas formas de alguém estar errado. Uma é ilustrada pelo filho mais novo e a outra pelo filho mais velho. Note aqui que nenhum dos dois ama o pai. Nenhum. Eles só querem o dinheiro do pai. Eles querem as bênçãos do pai. Um tenta conquistar o dinheiro do pai desobedecendo.
O outro tenta conquistar o dinheiro do pai obedecendo e sendo o melhor filho que ele pode ser. Portanto, essa parábola revela duas maneiras de nós estarmos perdidos. Presta atenção, duas maneiras. Uma é quando eu desobedeço a Deus, quando eu vivo a minha vida como se ele não existisse, como se Deus não existisse. Assim eu vou estar distante de Deus. A outra é quando eu me esforço para ser muito, muito, muito bom. Quando eu me esforço para ser muito bom, mas fazendo isso de uma maneira que Deus fique me devendo. Deus, está vendo? Olha só, Deus, dei o dízimo. Deus, está vendo? Ó, cheguei mais cedo no culto hoje, Deus. Deus, toquei violão no culto. Deus, essa semana não falhei um dia na minha devocional de manhã. Eu tento ser tão bom, para que Deus fique me devendo. Na verdade, os dois, tanto o filho mais novo como o filho mais velho, eles estão tentando se salvar sozinhos. O mais novo faz isso ignorando completamente o pai. Ele quer ser dono do próprio nariz. O mais velho faz isso sendo o melhor filho que ele consegue ser. Ao ponto de achar que não precisa do pai. No fundo, ele acha que o seu comportamento é suficiente para tornar ele aceitável diante de Deus. Está vendo essa dualidade que existem as duas maneiras de estar perdido? Uma é sendo o filho mais novo e outra é sendo o filho mais velho. A Bíblia está cheia disso, você não percebeu? Romanos, começo de Romanos. Paulo começa lá, Romanos 1. Ele fala do quê? Dos gentios pagãos. Essa parte a gente adora, né? A gente adora postar Romanos 1 para assustar e para criticar as pessoas do mundo. Os gentios pagãos que estão distantes de Deus, eles são desobedientes a Deus. Lê Romanos 2. Romanos 2 fala o quê? Que aqueles que creem na Bíblia, mas obedecem a fim de merecer a salvação, esses também estão perdidos. Leia Romanos 2. E aí lá em Romanos 3 e 4, Paulo vai explicar o quê? O Evangelho. Que nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas pelas boas obras de Cristo. Começo do Evangelho de João, lembra? João 3, Jesus fala com quem? Nicodemos. Nicodemos era mestre da lei, fariseu, religioso, crente. João capítulo 4, nunca lê esses dois capítulos separados, João 3 e 4. Porque ali é um contraste proposital, para que você veja a diferença e as semelhanças entre aquelas duas pessoas. De um lado você tem um religioso, Nicodemos, líder dos religiosos, líder da igreja da época. De outro lado você tem a mulher samaritana, que era considerada imoral, era excluída pela sociedade. O que Jesus faz? Nenhum de vocês está salvo. Nenhum. Ambos precisam nascer de novo. Ambos precisam da água da vida, lembra? Ambos precisam disso. Um não é superior ao outro. Lucas 18, Jesus conta uma parábola do fariseu e do publicano, também retrata a mesma coisa. Lucas 7, tem um episódio que Jesus vai comer na casa de um fariseu, e aí vem aquela mulher pecadora, que lava os pés de Jesus com os cabelos, lembra? Em todo o tempo, a Bíblia constantemente destaca esse contraste entre as pessoas que são consideradas morais e as pessoas que são consideradas imorais. Mas sempre deixa claro que ambos estão perdidos. Todos dependem da graça de Deus. Todos, o mundo não é dividido entre bons e maus, são todos maus. Nós só podemos nos tornar aceitáveis a Deus por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. O cristão nunca deve dividir o mundo entre bons e maus, nunca deve se sentir superior a ninguém porque sabe que é um mero pecador salvo pela graça
O que o cristão de verdade, que não se esqueceu do evangelho da graça, faz? Chama ambos ao arrependimento. Todo mundo precisa se arrepender. Morais e imorais. Religiosos e não religiosos. Os da esquerda e os da direita. Todos precisam se arrepender. As pessoas do mundo dizem, e os religiosos dizem, que os bons serão salvos, mas os maus vão ser condenados. Já ouviu isso, né? Quem é da esquerda diz que as pessoas de mente aberta, os progressistas, esses são os bons. Agora, aqueles de mente fechada, os religiosos e moralistas, esses são os maus. Quem é de direita diz que os religiosos moralistas, esses que são os bons, mas os progressistas, os de mente aberta, esses que são os maus. Quem não se esqueceu do evangelho da graça, presta atenção, diz o seguinte: as pessoas que pensam que estão boas, essas que estão erradas. De novo, as pessoas que pensam que são boas, estão erradas. Mas as pessoas que sabem e têm certeza de que não são boas e que sabem que a salvação é somente pela graça, estas sim estão com um relacionamento correto diante de Deus. É exatamente por isso que a gente nunca pode olhar para as pessoas com um olhar de superioridade, pensando que elas não merecem misericórdia. Você vê a atitude do irmão mais velho, né? Aí vem esse seu filho, que gastou dinheiro com as prostitutas, e aí você mata o novilho gordo para ele. Ele está revoltado. Agora pensa como está o cenário religioso no Brasil e no mundo. Está cheio de crente revoltado. Está cheio de irmão mais velho. Está cheio de crente querendo só julgar os outros, e você é ruim, e você é pecador. Você merece ir para o fogo do inferno. Quando, na verdade, o cristão que foi salvo pelo evangelho da graça tinha que chamar todos ao arrependimento. Gente, é todo mundo ruim. Está todo mundo no mesmo barco. Todos nós precisamos e dependemos da graça de Deus. O cristão, ele se lembra que foi salvo pela graça. Ele sabe que ninguém merece misericórdia. Ninguém merece. Mas qualquer pessoa pode receber misericórdia por meio de Cristo. Ninguém merece, mas qualquer um pode receber misericórdia por meio de Cristo. Segunda coisa que acontece quando a gente se esquece da graça é que a gente se torna arrogante. Presta atenção na atitude do irmão mais velho na parábola. Ele ficou tão irado quando viu que o pai tinha recebido o irmão de volta. Sabe por quê? Porque ele não achava que aquele irmão merecia a graça. Agora, se a graça não merece, é um contrassenso. Olha, versículo 29. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E essa é a frase que eu acho que é uma das principais do texto. E nunca desobedeci as tuas ordens. Nunca. Se alguém se acha bom, se alguém acha que pode se tornar aceitável diante de Deus, essa pessoa sempre vai olhar para os outros de cima para baixo. Sempre vai olhar para os outros com um olhar de arrogância, de desprezo. O irmão mais velho, ele nunca aceitaria ser comparado com o irmão mais novo. Como, você vai me comparar com esse tipo de gente? Você vai me comparar com ele? Não dá para me comparar com essa pessoa. Como você pode me comparar com esse imoral, com esse corrupto, com esse indecente, com esse irresponsável? O irmão mais velho, ele despreza qualquer um que seja diferente dele. Lembra do profeta Jonas? Lembra? Se você prestar atenção, o livro de Jonas, ele é dividido mais ou menos... Jesus acho que conta a parábola, e muitos teólogos falam isso.
ele lembra da história de Jonas e ele faz uma ponte entre os filhos perdidos e a história de Jonas. Na primeira parte do livro de Jonas, Jonas ele é o filho rebelde, é o que foge. Na segunda parte do livro de Jonas, Jonas é o irmão mais velho. Jonas, ele fugiu quando Deus chamou para ele pregar em Nínive, convidar as pessoas a se arrepender. Sabe por que ele fugiu? Lá em Jonas 4 você vai ver, porque ele não tinha entendido a graça de Deus. Os ninivitas eram um povo extremamente mau, eles eram violentos. E aí Jonas não conseguia entender como Deus poderia ser gracioso com um povo assim. Como Deus pode demonstrar graça para um povo assim? Ele achava que ele merecia a graça de Deus, mas os ninivitas não. Mais ou menos o que acontece com muitos religiosos hoje, né? Eles acham que eles merecem a graça de Deus, mas aqueles pecadores não merecem. Quando ele estava no ventre do peixe, Jonas, ele começa a perceber que ele também depende da graça de Deus, porque só pela graça de Deus para sair de um ventre de um peixe, certo? E aí o que acontece? Ele vai. Deus chama de novo e Jonas vai pregar em Nínive. E aí o que acontece quando ele chega em Nínive? Ele descobre que ele realmente não gostava dos ninivitas. Não gosto mesmo, não tem jeito, Deus. Não gosto. E aí ele prega, o povo se arrepende, mas ele quer que Deus destrua. Então ele senta ali na porta da cidade e fica esperando Deus destruir a cidade. Jonas fica furioso quando Deus decide perdoar. Sabe por quê? Porque Jonas se achava superior àquelas pessoas. Quem age assim é porque se esqueceu do evangelho da graça. Quem tem qualquer tipo de arrogância com aquelas pessoas que são diferentes, se esqueceu que é salvo somente pela graça. E na verdade essas pessoas estão distantes de Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Mateus 21, 31. Jesus, olha só o que Jesus diz. Não sou eu não, tá? É Jesus que falou isso. Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus diz isso para os religiosos. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão reconhecendo seus erros e estão reconhecendo que elas só conseguem ter acesso ao Pai através de Jesus. Vocês ainda acham que são bons. Vocês ainda acham que são melhores, superiores, e por isso essa arrogância toda. Outra coisa que acontece, terceira coisa que acontece quando a gente se esquece do evangelho da graça, é que a gente não consegue perdoar. E aí é uma questão muito séria. A gente não consegue perdoar. Quando eu lembro disso, pode pôr aí, Rafa. Tá escuro, não dá para ver, acho. Esse é o Sr. Miyagi. Quem já assistiu o Karate Kid? O terceiro é o melhor, sem conflitos, tá? O desafio final é o melhor. Seu Miyagi chega para o Daniel San, né? E fala para ele assim: para quem não tem perdão no coração, a vida é um castigo maior do que a morte. Que bíblico isso, né? Podia ser Miyagi 3,16, né? Para quem não tem perdão no coração, a vida é um castigo maior do que a morte. O irmão mais velho não consegue perdoar o irmão mais novo. Sabe por quê? Porque ele acha que ele nunca teria aquela atitude. Eu nunca faria isso. Eu estou aqui do lado do meu pai minha vida toda. Estou trabalhando como um escravo a seu serviço. Eu nunca faria isso. Pode ser que não fizesse mesmo, mas o que ele está fazendo é pior do que aquilo. Essa arrogância, essa prepotência, essa autossuficiência, essa autojustificação é pior do que estar perdido. Sabe o que é pior disso, gente? Podem ter duas pessoas aqui na igreja sentadas uma do lado da outra. Uma
é o irmão mais novo que voltou e se arrependeu e verdadeiramente vive pela graça. A outra é o irmão mais velho, que ele faz as mesmas coisas. Ele ora, lê a Bíblia, vem no culto, dá o dízimo e ajuda o necessitado e ajuda onde precisa. Ele faz exatamente as mesmas coisas, mas ele faz isso para merecer a salvação. Na verdade, quem está salvando ele não é Jesus, quem está salvando ele é ele mesmo. Ele está distante do Pai. Como Jesus diz em Lucas 18, nessa parábola do fariseu e do publicano, um vai ser salvo e o outro não. Quem? O pior problema disso é que os religiosos, vários, podem estar indo a caminho da perdição sem nem notar. Porque se esqueceram do evangelho da graça. O irmão mais velho diz, eu nunca faria isso, você vai me comparar com esse cara? Ele não consegue perdoar. Agora, se você não se percebe como um verdadeiro pecador, vai ser impossível perdoar. Se você não se vê como um pecador que só vive por causa do perdão de Deus, você não consegue perdoar as outras pessoas. Se você não consegue perdoar, você se esqueceu que é um pecador que vive apenas pelo perdão de Deus. E aí tem 2 versículos. Passa ali, ó. Um está na oração, Pai Nosso. Eu recomendo que você ore o Pai Nosso. Mas ore direito. Presta atenção no que você está falando. Olha só o que você diz quando você ora o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa a minha dívida, assim como eu tenho perdoado. Você ora isso? Amém? Ou misericórdia? Senhor, à medida que o Senhor usar para me perdoar, o Senhor perdoa o outro. Está entendendo o que você está orando? E aí o maior exemplo de perdão que a gente tem é Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Agora, perdoar não é barato. Perdoar é caro. Tem que engolir muita coisa. Às vezes você tem que gastar muito. Por exemplo, na parábola dos 2 filhos perdidos, quanto custou ao pai perdoar o filho mais novo? Quanto custou? Pensa só. Sabe por que o filho mais velho, o irmão mais velho, ficou tão bravo? Porque o seu irmão mais novo, ele já tinha pego a parte dele da herança. Consequência, tudo que tinha sobrado com o pai era de quem? Era dele. O anel, a roupa nova, o novilho gordo, a festança, era tudo dele. As roupas. Não teria como perdoar, para o pai, não teria como perdoar sem que fosse às custas do irmão mais velho. Sabe o que é pior? Naqueles dias, no contexto daquela sociedade, o trabalho do filho mais velho era manter a família unida. Se ele fosse um irmão mais velho de verdade, se fosse um irmão mais velho crente, ele não só tentaria não deixar o irmão mais novo fugir, como ele iria atrás do irmão mais novo, iria até outro país para buscar o irmão mais novo, assim como o pastor da 100 ovelhas, sabe? Você acha que é por acaso? Esse era o papel do irmão mais velho. Ele que deveria ir atrás do irmão mais novo. É difícil perdoar. Não é fácil. Não é fácil. Mas é uma consequência de uma vida que é transformada pelo evangelho da graça. Eu perdoo porque Jesus me perdoou. Eu perdoo porque eu só vivo por causa do perdão. Só por isso. Concluindo. Enquanto os irmãos mais velhos causam repulsa e ojeriza para as pessoas que
que estão distantes de Deus, os cristãos que não se esqueceram da graça, atraem as pessoas. A vida do verdadeiro cristão que foi transformado e que não esqueceu do evangelho da graça, transborda de amor e de perdão, não dele, mas do Pai. O Pai deu amor incondicional para ele. O Pai nos perdoou e é por isso que a gente deve transbordar desse amor e perdão. Agora, como nós podemos nos lembrar do evangelho da graça? Como a gente deve se lembrar? Se a nossa tendência é se esquecer, o que a gente faz para que isso não aconteça? Primeira coisa, avalie diariamente, em cada atitude, em cada decisão, o que verdadeiramente te move. O que te move? O que faz você levantar de manhã todos os dias? Onde você coloca o seu coração? O irmão mais novo desobedeceu e fugiu porque o seu coração estava nos prazeres da vida. Dinheiro, ostentação, mulheres, era isso que ele queria, era isso que movia ele. Ele queria curtir. O irmão mais velho obedecia ao pai, mas porque o seu coração também estava no dinheiro, naquele sentimento de autossuficiência e controle. Ele queria controlar. Eu controlo a minha salvação. Eu mereço. Quando a gente se esquece da graça, o nosso coração sai de Deus e se ancora em outros lugares. Repare nisso. O que te move? O que está te movendo? A gente elege ídolos e a gente quer basear a nossa vida nesses ídolos. Vou contar uma historinha rápida. Pode pôr o próximo. Isso é uma árvore com um ninho de passarinho. Um lenhador, ele foi enviado para um bosque. E ele sabia que nas próximas semanas ele teria que derrubar todas as árvores que estavam naquele bosque. Até que esse lenhador, ele estava caminhando pelo meio do bosque, e no meio do bosque ele viu uma árvore que tinha assim um ninho e uma mamãe pássaro que estava terminando de construir o ninho. Aí o lenhador pensou, peraí, essa mamãe pássaro vai morrer, porque nos próximos dias eu vou ter que derrubar essa árvore. E aí ele vai lá, pega o lado do machado, a lateral do machado, e começa a bater na árvore. Começa a chacoalhar a árvore. E a mamãe pássaro começa a ficar toda ali, chacoalhada. E aí de tanto bater, a mamãe pássaro sai dali e vai para uma outra árvore. E aí ela começa a construir o seu ninho ali. Só que o que acontece? Aquela árvore também ia cair. E aí o lenhador vai atrás dela, faz a mesma coisa, com a lateral do machado, começa a bater. E aí bate, bate, bate. E a mamãe pássaro toda chacoalhada de novo, foge e vai para uma outra árvore. E acontece a mesma coisa. O lenhador ia derrubar aquela árvore nos próximos dias. Ele vai e começa a bater. Imagina o que a mamãe pássaro está pensando, né? O que esse cara tem na cabeça? É doido? Fica batendo nas árvores? Até que ela sai dali e vai construir o seu ninho numa alta e elevada rocha. E aí quando o lenhador vê que a mamãe pássaro está segura, ele deixa ela. Todas as árvores desse mundo um dia vão cair. Todas. Sucesso, carreira, sua aparência, seus relacionamentos, as pessoas que você ama. Toda árvore desse mundo um dia vai cair. Se você basear e construir a sua vida sobre essas árvores, um dia você vai cair junto com elas. Nada em que você basear sua vida vai ser seguro o suficiente. A única maneira da gente estar salvo é se a gente depositar a nossa vida na rocha, que é Jesus Cristo. Ali a gente vai estar verdadeiramente seguro. E a última coisa, o que a gente faz para não se esquecer do Evangelho da Graça? Você pode até tatuar, que nem eu fiz, salvo pela graça, para você olhar todo dia e lembrar, mas você não precisa ter esse tipo de atitude. Isso é pessoal, particular.
Mas outra coisa que você pode fazer é não se esqueça do verdadeiro irmão mais velho. Como assim, Dirceu, o verdadeiro irmão mais velho? Lembra que eu falei que o verdadeiro irmão mais velho, a atitude dele qual seria? Resgatar. Aquele irmão mais novo, ele não teve um verdadeiro irmão mais velho. O irmão mais velho dele abandonou ele, largou ele. Que a gente não faça isso com os irmãos mais novos, que a gente acha aquelas pessoas perdidas, né? Mas aquele irmão mais novo não teve um irmão mais velho de verdade. Nós temos. Jesus, ele não foi só até outro país, mas ele veio do céu à terra para nos buscar. Jesus não apenas abriu mão da sua riqueza no céu e se fez pobre, mas ele entregou a sua vida para que a gente pudesse ser salvo. Jesus é o verdadeiro irmão mais velho, que se entregou por livre e espontânea vontade, para que a gente possa ter livre acesso a Deus e ao Pai. É só pela graça que a gente vive. É só pela graça que a gente está aqui. É só pela graça que a gente um dia pode sonhar em ter uma vida eterna ao lado do Pai. Nunca se esqueça. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te pedir perdão, porque tantas vezes a gente começa a viver como se tudo dependesse da gente. A gente começa a viver se esquecendo de que nós só estamos aqui, nós só estamos respirando por causa do teu amor, da tua graça. A gente se esquece que o Senhor nos perdoou e às vezes a gente também não consegue distribuir perdão que a gente deveria. Eu quero te pedir que o Senhor possa estar incomodando os nossos corações, a cada coração que está aqui. Que o Senhor incomode de verdade, para que a gente nunca se esqueça que nós somos salvos apenas e exclusivamente pela graça, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Nada do que eu fizer vai ser suficiente para me tornar aceitável diante de Deus. Eu sou completamente dependente das boas obras de Jesus Cristo. Cuida da gente e que o Senhor possa estar fazendo com que nós, dessa maneira, nós possamos nos tornar atraentes ao mundo. Que a nossa vida seja uma vida atraente, porque é uma vida que transborda de amor, transborda de graça, transborda de perdão. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.